Ted Bundy é um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. Nascido em 24 de novembro de 1946, Bundy era um homem carismático e bem apessoado, o que tornava ainda mais chocantes os crimes que cometeu. Ele confessou o assassinato de 30 mulheres em 7 estados diferentes entre 1974 e 1978, mas o número real de suas vítimas permanece desconhecido e pode ser muito maior. Sua capacidade de manipulação e engano, combinada com sua brutalidade, fizeram dele um dos criminosos mais estudados e temidos do século XX. Neste vídeo, vamos explorar a vida e os crimes de Ted Bundy, desde sua infância até seu julgamento e execução. Ted Bundy nasceu em Burlington, Vermont, e teve uma infância marcada por segredos e mentiras. Criado pelos avós, ele acreditava que sua mãe era sua irmã, uma descoberta que o perturbou profundamente quando a verdade foi revelada. Desde cedo, Bundy demonstrou comportamentos peculiares e preocupantes. Ele era conhecido por espiar as janelas das casas vizinhas e roubar itens de pequena importância. No entanto, sua inteligência e charme mascaravam essas tendências perturbadoras, permitindo-lhe passar despercebido por muitos anos. Durante sua adolescência, Bundy desenvolveu uma obsessão por pornografia violenta, que alguns especialistas acreditam ter contribuído para seus futuros atos de violência. Ele também demonstrou uma habilidade impressionante em manipular aqueles ao seu redor, um traço que continuaria a ser uma característica central de sua personalidade ao longo de sua vida. Sua capacidade de se adaptar e se transformar para se adequar a diferentes situações e pessoas foi uma das razões pelas quais ele conseguiu escapar da captura por tanto tempo. Os primeiros crimes conhecidos de Ted Bundy ocorreram em 1974, quando ele estava estudando na Universidade de Washington. Suas vítimas eram geralmente jovens mulheres, muitas vezes estudantes universitárias, que ele atraía com sua aparência confiável e comportamento amigável. Bundy usava várias táticas para ganhar a confiança de suas vítimas, incluindo fingir estar machucado ou precisar de ajuda. Uma vez que a vítima estava vulnerável, ele a atacava brutalmente, muitas vezes usando objetos contundentes. A escalada de seus crimes foi rápida e alarmante. As autoridades logo perceberam um padrão nos desaparecimentos, mas Bundy era habilidoso em evitar a captura, frequentemente mudando de localização e adaptando suas táticas. Sua habilidade em se misturar com a sociedade, combinada com a falta de tecnologia avançada de investigação naquela época, permitiu-lhe continuar seus ataques por anos sem ser pego. O terror que ele espalhou por várias comunidades criou uma atmosfera de medo e desconfiança, especialmente entre as jovens mulheres. Ted Bundy foi finalmente capturado pela primeira vez em 1975, quando foi parado pela polícia em Utah. Dentro de seu carro, as autoridades encontraram uma coleção de itens suspeitos, incluindo um pé de cabra, algemas e uma máscara de esqui. No entanto, Bundy conseguiu convencer a polícia de que esses itens não eram prova de seus crimes, e foi libertado sob fiança. Ele foi novamente capturado em 1976, mas sua habilidade em manipular as pessoas e o sistema de justiça permitiu-lhe escapar 2 vezes. Sua primeira fuga ocorreu em junho de 1977, quando ele pulou de uma janela do tribunal. Bundy permaneceu foragido por 6 dias antes de ser recapturado. No entanto, em dezembro do mesmo ano, ele escapou novamente, desta vez da prisão de Glenville Springs, no Colorado. Ele passou várias semanas fugindo da polícia, eventualmente fazendo uma jornada até a Flórida, onde cometeu alguns de seus crimes mais infames. Em janeiro de 1978, Ted Bundy invadiu a casa da Irmandade Chi Omega na Universidade Estadual da Flórida, onde atacou brutalmente 4 mulheres, matando 2 delas. Pouco tempo depois, ele sequestrou e assassinou uma jovem de 12 anos chamada Kimberly Little. Esses crimes chamaram a atenção nacional e intensificaram a caça ao homem para capturar Bundy. Bundy foi finalmente capturado em fevereiro de 1978, após ser parado pela polícia de trânsito por dirigir um carro roubado. Seu julgamento começou em junho de 1979 e foi um dos primeiros a ser televisionado nacionalmente. Bundy optou por se defender, exibindo seu carisma e habilidades de manipulação diante das câmeras. No entanto, as evidências contra ele eram esmagadoras, incluindo marcas de mordida que correspondiam aos seus dentes. Ele foi condenado à morte por eletrocução.
Ao longo dos anos, muitos especialistas em criminologia e psicologia tentaram entender o que levou Ted Bundy a cometer seus horríveis crimes. Bundy foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, o que significa que ele não tinha empatia ou remorso por suas ações. Ele era um narcisista extremo, que via suas vítimas como meros objetos para satisfazer seus desejos sádicos. Bundy também era um mestre manipulador, capaz de convencer aqueles ao seu redor de que ele era uma pessoa normal e charmosa. Ele usava seu carisma para ganhar a confiança de suas vítimas e escapar da justiça. Seus crimes e comportamento desafiaram as normas de como as pessoas percebiam os assassinos em série, mostrando que eles poderiam ser alguém que você nunca suspeitaria. Ted Bundy foi executado em 24 de janeiro de 1989, na prisão estadual da Flórida. Sua execução foi um evento amplamente coberto pela mídia, com multidões se reunindo fora da prisão para celebrar o fim de um dos criminosos mais infames da América. No entanto, o legado de Bundy continua a assombrar e fascinar o público. O caso de Ted Bundy teve um impacto duradouro na criminologia e na justiça criminal. Seus crimes levaram a melhorias significativas na maneira como os desaparecimentos e assassinatos são investigados, incluindo o uso de perfis psicológicos para identificar e capturar criminosos. Bundy também continua a ser um tema de interesse em livros, filmes e documentários, como um lembrete assustador do mal que pode existir sob a superfície de uma fachada aparentemente normal. A história de Ted Bundy é um testemunho aterrorizante do potencial de maldade que pode existir em qualquer pessoa. Sua capacidade de enganar, manipular e destruir vidas é um lembrete sombrio da importância da vigilância e da compreensão psicológica no combate ao crime. Enquanto nos aprofundamos na mente de um dos assassinos em série mais notórios da história, somos forçados a confrontar as realidades desconfortáveis da natureza humana e a complexidade do mal. Que sua história sirva como um alerta e uma lição para todos nós.